Estamos ao vivo no Facebook do Sinasef, para todo o Brasil. Começo iniciando, pedindo a todos e todas que estão nos assistindo da base do Sinasef que compartilhe conosco essa live e dizer da honra que está aqui com 4 companheiras de luta, né, para tratar da questão do coronavírus, da questão da mulher, da luta das mulheres. Então, nesse momento, eu quero dizer bem categoricamente que o menos importante nessa história aqui sou eu. Então, quanto menos aparecer, melhor ainda. Então, vamos passar a palavra para elas, né, para que possam efetivamente falar sobre as suas ansiedades, como está vendo essa questão da luta contra o coronavírus e como é que sua categoria, seu movimento está se organizando para isso. Natália Russo, podemos começar contigo? Vamos lá, querida. Sim, claro. Tudo bem, Lobão? Boa tarde aí a todo mundo da base do Sinasef. Boa tarde aí às minhas colegas que estão dividindo essa live comigo. A gente está muito preocupado com a situação que a gente está vivendo com esse coronavírus. É uma crise mundial, uma crise uma crise econômica muito profunda que a gente está vivendo e que vai ter que ser feita uma escolha em que a gente sabe que o grande capital não quer fazer essa escolha, né? A gente vai ter que escolher se a gente quer salvar as vidas humanas ou se a gente quer salvar os lucros. E isso daí está sendo colocado para o mundo inteiro e é uma grande luta da classe trabalhadora no mundo para que a gente consiga realmente garantir os nossos direitos, garantir principalmente assistência pública, governamental, para aquelas pessoas mais vulneráveis, os autônomos, os desempregados, as pessoas, o proletariado de serviços, que é hoje uma grande parte do proletariado mundial, e para que aquelas pessoas que prestam serviços essenciais, que aí eu incluo a minha categoria, né, a categoria de petroleiros, possam trabalhar sem ter essa preocupação tão grande com o coronavírus. Então, é muito importante que todo mundo fique em casa, faça a quarentena, que os governos garantam condições para isso. Então, medidas como renda básica, que foi aprovada essa semana, infelizmente não como a proposta inicial, que era de R$ 1.200, mas com uma proposta um pouco melhor, né? Aliás, bem melhor do que a proposta inicial do Bolsonaro, e propostas como estabilidade no emprego, que é fundamental para a gente garantir a possibilidade dos trabalhadores continuarem vivendo. Quem tem que pagar essa crise são os bilionários. A gente viu aí o dono da Van, os grandes bilionários que apoiam, né, o governo Bolsonaro, as declarações deles higienistas, fascistas, absurdas, que querem jogar totalmente essa crise nas costas da população mais pobre, né? O Brasil tem muitos elementos que a gente precisa se preocupar ainda mais, né? Uma população, um sistema público de saúde que já é caótico, não é que vai se tornar, já tem ausência de leitos, já tem problemas. A situação das pessoas, né, com moradias precárias nas favelas, e essa situação pode se tornar realmente um barril de pólvora em que o Brasil pode ter realmente muitas mortes. Então, é muito preocupante. Eu acho que a gente aí, como das nossas categorias, temos que parar pela vida e exigir desses governos dos governantes que tenham responsabilidade com esse momento tão crítico, né? Eu acho que esse é o nosso papel aí. Ficando por aqui, depois eu queria comentar mais sobre essa questão das mulheres, mais especificamente. Tá sem som, Lobão. Lobão, tá sem som. Tá sem som. Opa! Esses erros técnicos acontecem ao vivo. Então, agradecer aqui, dizer da nossa felicidade estar aqui com a Natália Russo, petroleira de luta, companheira conhecida no movimento sindical, na luta dos trabalhadores. Vânia, e a Fazubra? Você, como é que está colocada aí a situação da pandemia? Como é que vocês estão enfrentando esse momento? Oi, companheiras, as duas Natálias, né? A companheira da Sinasef e os demais companheiros que estão nos ouvindo. Rúbia, né? Desculpa.
E os demais companheiros do Sinasef que estão ouvindo, assistindo a gente aí através dessa live. A Fazubra, ela tá bem empenhada nesse momento aí que a gente está atravessando, né? Como a Natália acabou de colocar, é mais um ataque que vem para os trabalhadores, né? Essa pandemia, o governo, no primeiro momento, tentou jogar toda nas costas dos trabalhadores. É bom a gente lembrar que a gente teve uma medida provisória que o governo autorizava o corte de contratos por 4 meses e depois, por conta da reação, né, até da própria reação da classe trabalhadora, ele teve que voltar atrás. Mas, a todo momento, o governo fica tentando jogar nas costas dos trabalhadores os problemas, né, os reflexos da pandemia, inclusive minimizando a importância e minimizando a seriedade da coisa, né? A Fazubra, ela tá juntamente com das demais entidades do serviço público numa campanha, né, pela vida, numa campanha onde a gente coloca que os trabalhadores têm que ficar em casa. A gente começou isso logo na primeira semana, quando as universidades, né, fecharam os cursos, cancelaram as aulas. A gente já começou uma briga, porque no primeiro momento os reitores mantiveram os serviços administrativos, ou seja, fazendo com que a nossa categoria tivesse que trabalhar. Então, a nossa briga já começou lá, né? Fazendo um contraponto aí, de uma forma que a gente conseguiu fazer com que os reitores voltassem atrás. Então, hoje a gente está, praticamente todas as universidades, eu não tenho conhecimento de nenhuma que esteja diferente, fazendo o serviço home office, e aí, depois, no terceiro momento, a gente veio na defesa dos trabalhadores terceirizados, né? Que são os trabalhadores mais precarizados da universidade, na verdade, de todo o país, de todo o serviço público, mas eu estou falando especificamente da minha categoria, né, do espaço onde a gente atua, porque as empresas mantiveram os trabalhadores, estava todo mundo, não tinha aula, todo mundo em casa, e as empresas mantendo os trabalhadores, né, esses trabalhadores aqui, para que fizessem esse trabalho, né? Então, a nossa briga, e a gente conseguiu em várias instituições, com que a gente mantivesse os contratos dos terceirizados com pagamento integral e que eles ficassem em casa também. Então, essa é a luta que a gente está travando dentro da Fazubra, e aí a Fazubra está nesse contexto nacional da luta dos trabalhadores, né, contra esse governo fascista, um governo que o tempo todo tenta descaracterizar o problema, né, da pandemia, dizendo que é uma gripezinha, que isso é um problema. Hoje nós vamos ter uma fala, né? Hoje nós vamos ter uma fala do comunicado do presidente, às 8h30, onde, mais uma vez, ele deve falar que não tem que ficar em casa, que a economia é mais importante que a vida do trabalhador, vai dizer que as pessoas que estão morrendo são muito poucas, né, que mortes vão ter, e é isso que a gente está ouvindo. E aí, no foco de tudo isso, e aí, como a Natália falou, eu também quero falar melhor depois, das mulheres, né, que as mulheres são as mais prejudicadas, as mulheres que estão nos serviços mais precários, elas são maioria nos serviços precários. Nós temos também, dentro das universidades, os serviços essenciais, que são os HUs. E aí a gente tem que dizer que esses HUs, a maior parte, está sofrendo com falta de TI básico para que as trabalhadoras façam o trabalho que tem que ser feito sem se contaminar. Mas isso eu vou falar depois, no segundo momento, onde eu também quero me aprofundar, no papel da mulher e no quanto ela está sendo, prejudicada, né, mais do que toda a população, porque ela está na linha de frente dos trabalhos mais precarizados e também na linha de frente dos trabalhos domésticos, depois que chega em casa, até mesmo do seu serviço essencial, né? Mas, por enquanto, eu agradeço o convite de participar aqui dessa live e poder contribuir um pouquinho e de estar do lado aí de 3 mulheres lutadoras aí. Obrigado, Vânia. Para a gente é um orgulho muito grande estar aqui, uma companheira representando uma entidade irmã, que é a Fazubra, né? E a gente se orgulha muito de estar aqui com você. A gente vai ouvir agora uma pessoa que, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. E representa um movimento muito importante, que são os trabalhadores sem teto, os trabalhadores de rua, aqueles que estão sofrendo e que podem pagar um preço muito alto, né, com essa pandemia e com a ameaça do coronavírus. Então, Natália, fique à vontade para que você possa nos contar um pouco da angústia e do movimento dos trabalhadores sem teto. Boa tarde a todas.
Vânia, Rúbia, minha xará, Natália. Boa tarde, Davi. Obrigado pela oportunidade de participar aqui dessa live. E também boa tarde a todos que nos assistem aí, que estão de quarentena ou não, né? E estão acompanhando aqui a live nesse momento. Bom, nós estamos vendo essa situação com muita preocupação. Primeiro porque o MTST tem uma atuação muito forte nas periferias, não só de São Paulo, mas das principais capitais do Brasil. E desde o início a gente tem alertado que a principal forma, né, de conter a proliferação do vírus, né, como tem dito muitos especialistas, e como a gente tem visto acontecer em outros países, é a quarentena. Acontece que o Brasil já vivia antes do vírus chegar aqui no país uma crise econômica forte, e é impossível fazer quarentena na periferia se não tiver o mínimo de proteção social, de garantia de renda mínima, de acesso à alimentação e de sobrevivência. O número de mortes tende a crescer muito na periferia, né? Agora, é importante lembrar que a chegada do vírus no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, veio a partir da classe média alta. E esse vírus está começando a se proliferar na periferia. A gente tem visto casos muito ruins, casos muito preocupantes, desde o serviço muito precário de saúde, ainda que muitos funcionários e trabalhadores da saúde tenham se desdobrado, e inclusive boa parte desses funcionários, né, em especial os enfermeiros, são mulheres, né, têm se desdobrado para dar conta da demanda, mas tem sido muito precário, não tem testes e não tem acompanhamento para que a gente possa evitar o maior número de mortes, né? Então, o MTST tem feito uma campanha nas periferias, primeiro a construção de um fundo de solidariedade, que depois, Davi, se você puder deixar disponível aqui na página para quem puder contribuir, colaborar, porque nós estamos, quem pode estar de quarentena, está ficando em suas casas, mas é muito importante que a gente tenha solidariedade com aqueles que talvez não tenham as mesmas condições, né? E inclusive alguns que nem casa têm, né, para ficar, o que é uma preocupação enorme. E estamos também fazendo uma campanha nas periferias de entrega dos alimentos, convertendo esse recurso da vaquinha de solidariedade em alimentos e produtos de higiene, para entregar para as famílias. Já foi entregado entregamos toneladas de comidas em diversos bairros, Brasil afora, e é a forma que a gente tem encontrado para enfrentar a situação no país hoje. A gente, com certeza, não vamos sair os mesmos dessa crise. Agora é momento da gente fortalecer a solidariedade, né? E a nossa campanha tem esse foco, da gente construir uma saída através da solidariedade, porque, sem dúvida nenhuma, a gente tem visto várias ações e as pessoas têm demonstrado que o Brasil é muito melhor que o Bolsonaro, né? Então, também é importante a gente tirar lições desse processo, a gente repensar a nossa forma, nossos valores, a forma que a gente se relaciona, a forma, inclusive, de reprodução desse sistema, né? E a gente aproveitar esse momento para fazer importantes reflexões e colaborar e se somar na luta contra a desigualdade. Acho que essa é a principal lição que essa crise coloca para a gente. É impossível a gente continuar vivendo num país com tamanha desigualdade que no momento de crise se coloca tão nítida, mas que a gente já convive com ela há bastante tempo aqui no Brasil. Obrigado, Natália. Quer dizer, uma honra estar aqui com você. Para a gente é muito importante. E aí eu deixei para o final, já a propósito, né, a dona da casa, né, para dar as boas-vindas a todas, né, e também contar um pouco o que o SNASEF vem fazendo aí nesse momento tão importante da vida do povo brasileiro. Então, Rúbia, fique à vontade, você é a dona da casa, então aproveite para dar boas-vindas a todas e todos que estão aqui e dizer o que o SNASEF está fazendo nesse momento tão difícil. Boa tarde a todas as companheiras que estão aqui comigo, primeiramente, Natália, Vânia, Natália,
Boa tarde, Lobão. Boa tarde a todos que nos assistem da base do Sinasef e também os que estão assistindo aí pelos compartilhamentos do Facebook. Dizer que é uma iniciativa muito importante, quero parabenizar o Sinasef, essa instituição da qual eu tenho orgulho de fazer parte, representar, levantar a bandeira e construir diariamente. Então, dizer que é uma iniciativa muito importante nós estarmos nesse momento trazendo companheiros de diferentes segmentos, de diferentes setores, para trazer essa análise, né, da conjuntura e dizer quais são os encaminhamentos que a gente aponta, porque a gente tem visto que a gente está vivendo uma crise econômica que já era, né, uma crise que já vem há alguns anos, a gente não pode ter essa ilusão de achar que o coronavírus desencadeou uma crise econômica, isso não é verdade. No ano passado já estávamos com um PIB com um crescimento de 1,1%, isso não é crescimento, né? Então, a gente precisa deixar claro que o coronavírus, ele sim é uma pandemia, instaura uma crise de saúde no Brasil, que desencadeia uma crise econômica e que vai acarretar numa grande crise social. E nesse contexto, nós sabemos quem são as pessoas que primeiro pagam, né? E aí pagam inclusive com a vida, lamentavelmente, nessa pandemia é isso que está acontecendo. E como bem disse a companheira, né, esse vírus foi trazido por uma classe bem específica, mas a gente sabe que, lamentavelmente, quem morre são os trabalhadores, são as pessoas que têm menores condições de acesso, tanto acesso a saneamento básico, quanto acesso à saúde mesmo, né, a gente sabe que os leitos vão ser priorizados em algum momento, isso já está começando a acontecer, lamentavelmente, e a gente precisa reforçar aqui quais são as nossas ações enquanto segmentos que defendem a classe trabalhadora. A gente tem nítido nesse cenário quais são os atores antagônicos nessa disputa. De um lado estão os patrões, chamando as pessoas para carreata nos seus carrões importados, fechados e cheios de álcool gel, super protegidos. Eles chamam os trabalhadores a retomarem e a colocar suas vidas em risco, literalmente, né? A entrar nos ônibus lotados, a acessarem os espaços públicos com aglomerações e colocarem suas vidas em risco. Suas vidas e a vida dos seus familiares, porque todos nós somos vetores de transmissão. Não existe idade, o vírus não olha a idade, ele não escolhe. Ele pega e a gente vai passar e quem vai morrer são os mais vulneráveis, a gente sabe disso. Então, considerando toda essa... uma reunião de... Nós estamos com um problema na sua audição. O som está cortando, Rúbia. O som está cortando. Provavelmente é a internet. Pronto. Deu certo? Deu sim, pode continuar. Então, como eu ia falando, o Sinasef, na tarde de hoje, a gente se reuniu enquanto direção e tiramos vários apontamentos com a perspectiva, né, a nossa pauta, a nossa bandeira primeira é a solidariedade de classe, nesse momento, considerando quem são os que primeiro se sacrificam nesse momento, que estão com dificuldade, como a companheira também colocou, nem todos conseguem fazer uma quarentena, quando não se tem a garantia mínima de alimentação e subsistência dos seus, né, da sua família. Como é que vivem essas pessoas na insegurança, né, na incerteza de se manterem vivos, ou pelo coronavírus, o risco, né, de pegar, de ser infectado e morrer, ou o risco mesmo de não ter condições de subsistência básica, né, de alimentação das suas famílias. Então, nesse momento, a gente entende que é muito importante a gente deixar claro que é necessário parar pela vida, é necessário atender todas as considerações e as orientações da Organização Mundial de Saúde com relação ao isolamento social, mas que para isso é importante garantir que toda a classe trabalhadora tenha a segurança alimentar, a segurança segurança econômica de estar em casa, seja através dessa renda básica que foi aprovada, seja através das medidas que nós iremos fazer com relação a campanhas de solidariedade, mas também cobrando dos governos outras coisas que podem ser feitas, como taxação de grandes fortunas, taxação do lucro dos bancos, tem várias outras medidas que a gente consegue fazer e ter um amparo muito maior para poder assegurar essas famílias nesse momento. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Valeu, Rúbia. Eu queria colocar para vocês duas coisas. Uma que a Natália trouxe para a gente, a dificuldade do povo de periferia de fazer a quarentena, né? O que a oposição conseguiu aprovar no Congresso Nacional, mas eu queria também que você discutisse isso dentro de um registro muito importante. Hoje,
é aniversário do golpe militar que implantou no Brasil uma ditadura. Então, eu queria que vocês também colocassem nesse processo aí, agora, um pouco da discussão do que é uma ditadura, a luta que nós travamos hoje, e discutir com carinho essa questão que a Natália traz para a gente, que é a dificuldade do povo da periferia, do povo de rua, ter condições de fazer a quarentena e garantir isso aí. Então, vamos começar com a Natália Ruth, a mesma rodada. Liga o microfone, Natália. Deixa eu ligar aqui. Não, então, gente, hoje é aniversário aí do golpe militar. O golpe militar é sempre importante registrar que não foi só um golpe militar. O que a gente viveu no Brasil foi uma aliança do grande empresariado nacional e internacional com os militares para que esse golpe acontecesse. Então, na verdade, assim, é muito importante a gente entender esse vínculo, né, do maior recrudescimento das instituições democráticas, do maior crise que se tem a partir do momento em que o grande capital quer impor as suas grandes políticas contra os trabalhadores. Então, o que a gente viu durante toda a ditadura militar foi, na verdade, uma imposição por parte do grande empresariado que queria calar a voz dos trabalhadores, e essa é uma luta que a gente tem que sempre lembrar. Teve muitos ataques em relação às mulheres durante todo esse processo da ditadura militar. A gente viu um deles, inclusive, ficando famoso, sendo veiculado por um congressista na época, né, um deputado que teve a coragem, digamos assim, né, a ousadia de chegar em pleno Congresso Nacional e homenagear um torturador. Alguém que, segundo relatos, no mínimo era conivente com torturadores que botavam ratos na vagina de mulheres. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que repudiar, manter essa memória viva para que isso nunca mais se repita. Infelizmente, esse congressista hoje chegou à presidência da República e está aí todos os dias falando... Oi? Não, pode falar. Está todos os dias falando um monte de atrocidades, dizendo, em plena pandemia, em pleno coronavírus, com todas os cientistas, universidades, Organização Mundial da Saúde, grandes países, né, orientando para que tenha quarentena, e ele continua veiculando as suas barbaridades, sendo completamente irresponsável com a segurança dos trabalhadores e a saúde dos trabalhadores. Então, eu acho que hoje é um dia, sim, para a gente lembrar tudo isso que aconteceu e fazer o nosso barulhaço aí às 8h30, todo mundo nas janelas, fazendo o nosso protesto. Seu microfone está desligado. Lobão, sem microfone. Aí. Vânia, a Natália trouxe para a gente uma discussão muito importante. Uma discussão que é a quarentena do povo da periferia. Eu estava discutindo uma vez com um dos coordenadores da FASUBRA, né, o nosso companheiro Toninho, ele dizia: Davi, eu moro na periferia e vejo isso de perto. Então, como é que você acha que as nossas entidades do serviço público, podem participar desse processo com a campanha de solidariedade? Como é que você acha que a gente pode intervir para contribuir nesse momento com essa situação, que é uma situação que exige da gente uma preocupação muito maior? Lobão, eu acho que os sindicatos, né, as centrais sindicais, os sindicatos, as nossas entidades, ela tem que, nesse momento, romper os muros dos espaços políticos que a gente sempre atuou. Eu acho que a palavra hoje, além de luta, porque a gente, como bem disse a Natália, nós estamos lutando contra um governo fascista que faz homenagens a torturadores de mulheres, torturadores de crianças, e quem a gente tem hoje no governo é o que representa o de mais nefasto na história do nosso país,
né, e que a gente não deve esquecer nunca, para a gente não deixar que isso se repita. Então, além de todos esses espaços de denúncia e de cobrança que os sindicatos já estão acostumados a fazer na luta, eu acho que os sindicatos têm que se reinventar e ir para a periferia para ajudar as pessoas, ajudar no mais básico. Eu acho que a arrecadação de alimentos, a arrecadação de produtos de primeira necessidade, além da luta pela garantia de que o governo tem que dar subsistência para que as pessoas fiquem em casa, mas os sindicatos eles têm que fazer esse papel atuante na periferia. Nós temos que começar a sair dos muros, nós da universidade, os companheiros, cada um do seu espaço político, e chegar até a periferia levando essa solidariedade, né? Só isso, eu acho que isso vai mostrar, inclusive, para a população quem realmente está do lado dos trabalhadores, né, que deve ser os sindicatos, não só na questão política, mas na questão de subsistência mesmo, né? Nós estamos aqui com a proposta, já outras pessoas nos procuraram, de fazer campanhas de alimento, campanhas de itens básicos de necessidade, para que a gente possa levar para as comunidades carentes aqui da cidade onde a gente atua, né? E eu acho que todo sindicato tinha que fazer isso, todo sindicato tem que romper esse muro e mostrar para a população quem está realmente do lado. Nós precisamos que essa população fique em casa, mas como a Natália colocou, e a gente já tem visto, hoje mesmo eu assisti uma live também que estava na Esquerda Online, onde os companheiros colocam o seguinte, né, como que o presidente fala de que a gente tem que fazer um distanciamento vertical e deixar só os idosos, né, isolados, as grávidas e as pessoas que correm mais risco. Mas como você faz isso na periferia, onde a maioria das pessoas moram em 2 cômodos, tem famílias de 10 pessoas, 5, 6, 7, 8 pessoas morando em 2 cômodos? Como que você isola essas pessoas? Então, o presidente ele fala para uma população que é uma população igual a ele, uma população classe média alta, que pode isolar o seu idoso num quarto com uma pessoa que possa cuidar dele, aquela pessoa não precisa ter contato com mais ninguém, como se a população brasileira vivesse a mesma realidade, né? Então, eu acho que, nesse momento, o papel do sindicato é mostrar para a população quem realmente está do lado dele, e eu acho que tem que ser através das pequenas coisas, e as pequenas coisas se passam por fazer campanhas, por ir até a periferia, lógico, com toda, né, a gente tem todas essas questões de você não ficar transitando, porque as pessoas têm que ficar em casa, mas o sindicato tem que chegar até essa população com ajuda e pelo menos para amenizar as coisas, as necessidades que eles estão passando nesse momento. E, além disso, lógico, a gente com a campanha, né, do fora Bolsonaro, esse cara tem que sair para as vidas, para a gente poder ter vida, porque é um governo genocida, é um governo que quer matar a população, e se a gente for parar para pensar, ele acha que morrer um ou outro idoso, uma quantia de idoso, não tem nenhum problema, né? A gente poderia até dizer que esse governo talvez até festeje, né? Porque se você é um governo que quer que a gente trabalhe até morrer, para ele, quem hoje está afastado e tem uma aposentadoria e, segundo ele, é custo para o Estado, talvez seja interessante realmente que esses idosos não estejam aí trazendo esse custo, né? É contra esse governo que a gente está lutando, e eu acho que os sindicatos têm agora que inventar outras armas para ajudar a população. Valeu, Vânia. Natália, você é coordenadora nacional de um instrumento político que foi muito importante na luta contra o golpe, que está na rua, mobilizando os setores mais precarizados, que é a Frente Povo Sem Medo. E a Frente Povo Sem Medo acabou de lançar um manifesto à nação, junto com a Frente Brasil Popular. Nós, do Sinasef, estamos subscrevendo esse manifesto, e eu queria que você nos colocasse aqui, em poucas palavras, assim, o que é esse manifesto, o que é que vocês trazem como proposta para a sociedade brasileira, né? E porque vocês têm moral política acumulada para fazer esse papel. Então, o que é o manifesto? O que é que a gente pode fazer para consolidar as propostas que vocês estão apresentando para a sociedade brasileira? Bom, primeiro eu queria só reforçar
que eu acho que hoje é um dia importante da gente comentar, né, sobre o dia de hoje. A gente, como você bem mencionou, tivemos muito ativo nas ruas na luta contra o golpe, e eu acho que a data de hoje é uma data a ser lembrada para que nunca mais aconteça de fato. Eu acho que no último período nós nunca tivemos tão perto de um fechamento democrático, de uma limitação da democracia, ou tão perto de perceber os limites que nós temos dessa democracia que nós conseguimos construir, né? E o quão frágil ela é, né? E isso é uma reflexão importante para a gente poder pensar o quão é importante a esquerda estar unida nesses momentos, né? Não existe luta democrática ou liberdade democrática conquistada por um só segmento que seja dono da razão, que seja iluminado, que seja aquele que acha que sabe mais do que os outros, né? A democracia, ela é, acima de tudo, um ambiente em que reine também a solidariedade, a empatia, né? Um ambiente em que as pessoas possam ouvir umas às outras, né? E que a gente possa também conviver com opiniões diferentes, o que não significa que a gente não possa ter diferenças, né? Mas que a gente possa conviver com opiniões diferentes. Então, a construção da Frente Povo Sem Medo, como uma frente de luta, né, ela é uma construção muito importante, porque ela se deu exatamente no momento onde era necessário forjar lutas unitárias na esquerda, ou melhor, no campo progressista, né, que é o campo democrático, o campo que pode não concordar com tudo de fato, tem divergência, se posiciona por vários momentos de forma diferente, mas que concorda que a democracia é o único sistema possível, né, da gente poder de sobreviver, não só politicamente, né? Então, nesse último período agora, com a crise do coronavírus, que aprofundou uma série de outras crises que o Brasil já vivia há muito tempo, a gente tem tentado pensar aquilo que é possível para que também a esquerda tenha unidade. Então, tem tentado pensar algumas medidas que têm relação imediata, né, também com a situação que está colocada, né, e que traga uma unidade nesse campo do ponto de vista político, né. Então, primeiro, na nossa avaliação do MTST, o Bolsonaro tem dado provas suficientes nesse processo. Óbvio que desde o período eleitoral, o ano passado, ele já demonstrou seu despreparo e enfim, aqui veio, né, mas tem dado provas da sua irresponsabilidade, independente da sua ideologia. Né, o que o governo tem feito, o que o Bolsonaro tem feito, independe da ideologia, é desumano, né, tá colocando o lucro acima da vida. Né, e isso, a gente olhar para os países, inclusive que tem governos de direita, isso não tem acontecido. Né, a crise do coronavírus tem imposto a necessidade do Estado intervir e defender as vidas. Né. Então, isso é uma questão muito importante para pontuar. A outra coisa tem a ver com medidas que a gente precisa falar, porque não dá para a gente só dizer que as pessoas têm que ficar em casa e que o governo tem que ajudar. Tem algumas coisas que precisam acontecer imediatamente. Né? É preciso parar com a cobrança de água e luz. Né? Gás, enfim, na periferia as pessoas usam botijão de gás, a grande maioria das pessoas. Né? Então, água e luz, por exemplo, não se deve haver cobrança. Não é que pode deixar para pagar depois, como está colocado hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Tem que haver uma intervenção do Estado para que não haja cobrança e que as pessoas tenham acesso à água e à energia elétrica. Né? Porque
tudo bem, como que a gente faz quarentena e não tem uma água para lavar a mão? Essa é a realidade de uma boa parte da periferia. Inclusive, a gente está fazendo um canal de denúncias e tem chegado denúncias de vários lugares sobre isso. As pessoas chegam às 7, 8 horas da noite e não tem mais água nas suas residências. Como que lava a mão, né? Então, esses são temas muito pertinentes para a gente poder debater e, inclusive, repensar e recolocar o debate do papel do Estado no Brasil, né? Eu acho que a Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, depois a gente encaminha o documento, tem tentado sistematizar essas questões e, do ponto de vista mais político, pontuar aquilo que nos permite ter unidade, porque também, óbvio que existe uma crise econômica, óbvio que existe uma crise de saúde, mas é impossível não dizer que também é uma crise política, né? É impossível não dizer que nós precisamos aproveitar este momento para que a gente faça um debate de sociedade, né? E a gente fazer um debate de sociedade exige uma maturidade e uma generosidade da esquerda para se pensar junto, se construir junto e apresentar alternativas, quem sabe, mais possíveis do que antes, porque acredito que com essa crise que está colocada, as pessoas estão repensando muitas coisas que não estavam colocadas até agora, né? E é um momento, talvez, possível da gente fazer uma luta de conscientização e uma luta de politização também para a gente pensar um projeto para o país que enfrente esse sistema nefasto, capitalista, destruidor, que destrói vidas e não são qualquer vidas, né? São quase todas, mas principalmente as vidas das pessoas mais pobres, das mulheres, dos negros, LGBTs, enfim. Obrigado, Natália. Rúbia, liga o seu microfone. Eu queria colocar para você uma situação muito interessante. Hoje é uma data, né, como falou Natália, como falou aí as companheiras, que a gente tem que registrar, porque ditadura nunca mais. Mas eu queria lhe colocar nessa roda, partindo de um momento histórico importante, acho que na sua vida e na vida de todos os brasileiros. Quando no auge do golpe, você teve a oportunidade e enfrentou, né, o líder do governo na época, o Romero Jucá, senador da República, e que ele hoje lhe processa, né, e que você teve a coragem de enfrentar. Então, aquele momento histórico, a luta contra a ditadura, a luta das guerreiras brasileiras, como é que você enquadra tudo isso nesse momento tão importante que nós estamos vivendo? O combate à pandemia, o povo passando fome, dificuldade de manter a quarentena, de combater o vírus, e ainda ter que pensar na ameaça de um processo de ditadura militar. Então, como é que você vê tudo isso, você que teve a coragem de enfrentar um Jucá e colocar ele no seu devido lugar? Bom, então, primeiramente, reforçar, né, ditadura nunca mais. Com certeza, a possibilidade que eu tive, né, de fazer aquela ação, de denunciar para as pessoas quem era aquele sujeito que estava ali tranquilamente no avião, né, como quem não tivesse devendo muito para o Brasil e para todos os trabalhadores, né, quando ele propõe um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, para estancar a sangria, para passar todas as reformas, como vem acontecendo desde o governo Temer. Então, o fato de eu ter podido chegar até aquele cara, aquele sujeito, e ter denunciado isso, e discutido pelo Brasil inteiro, isso só pode acontecer, né, com a garantia da minha vida, ainda que eu tenha sentido muito medo, mas só pode acontecer porque a gente ainda está num sistema democrático, a gente está e vai continuar. E, com certeza, numa ditadura eu jamais poderia fazer isso, né, talvez nem sequer o sindicato existisse, obviamente. Então, são todas essas questões, são todos esses meios democráticos, essas formas que a gente tem de informação e, ainda assim, de fazer algum tipo de cobrança que está em risco quando a gente fala de uma ditadura, né, e é justamente esse o objetivo, garantir que o Estado esteja a serviço de poucos, com o silenciamento das pessoas, que a gente nem saiba o que acontece, porque o nível de corrupção na época da ditadura era escandaloso, era mascarado, as pessoas não sabiam e por isso acham que dava muito certo, mas isso não é verdade, a informação é que não chegava, e quem ousava questionar, ou mesmo fazer uma música, de repente, que desse alguma entonação de desconforto, né, com a situação, essa pessoa já era perseguida, já era torturada e muitas vezes morta.
Então, se nós estamos aqui nesse momento falando, denunciando essas questões, dizendo qual deve ser o papel do Estado nesse momento de pandemia, que no nosso entendimento, com certeza, é a defesa da vida da classe trabalhadora, né, e não dos lucros dos pouquíssimos milionários que existem no Brasil, porque são esses que estão fomentando esse discurso de ódio, de que a economia não pode parar. Quando a gente debate o papel do Estado e o que a gente defende enquanto Estado para o Brasil, a gente só consegue fazer isso num sistema democrático, né? Numa ditadura isso jamais seria possível de fazer, e a gente teme muito que isso, após a eleição do Bolsonaro, a gente sentiu muito medo, porque ele é um cara saudosista, e ele não tem vergonha de fazer isso, né? Ele comete crimes de fazer saudação, né, a um torturador, enfim, tudo isso foi feito no Brasil, ainda que, né, que a gente rechace isso foi permitido, lamentavelmente a gente teve que amargar essa situação, e até hoje ela é muito ruim de a gente saber, né, que esse cara foi eleito com todo esse discurso, com toda essa perseguição, dizendo que ia metralhar os adversários políticos. Então, a gente está hoje, né, falando sobre essa data histórica, mas é para não esquecer, né, e para reforçar que ditadura nunca mais, enquanto a gente puder, a gente vai lutar, vai continuar lutando, denunciando, né, quem são os caras que mandam nesse país, a serviço de quem o Estado está, e fazendo essa guerra mesmo, fazendo essa disputa ideológica, política, por direitos sociais, por garantias para a população, para os trabalhadores, que são eles, sim, que geram a riqueza, produzem toda a riqueza desse país, e não é diferente em nenhum lugar do mundo, são os trabalhadores que produzem as riquezas, a gente vê isso quando os empresários temem que eles parem, né, porque realmente para a produção e para o lucro do patrão. É o trabalhador quem produz. Então, a gente precisa, nesse papel, né, enquanto sindicato, enquanto lutadores sociais, reforçar isso. E foi isso que eu fiz naquele momento com Romero Jucá, né, denunciando quem era aquela figura, e, de certa forma, contribuiu com várias coisas. Inclusive, algumas pessoas de Roraima vieram no meu Facebook dizer que ele não foi eleito depois da repercussão do vídeo. Isso me deixa feliz, porque, de certa maneira, as pessoas reviveram a situação, porque ele já estava meio quietinho e estava agindo pelos bastidores, mas é muito importante, né, que a gente consiga fazer isso, mas claro, muita responsabilidade, a gente sabe que nem sempre é fácil, a polícia é muito truculenta, muita coisa pode acontecer, são N situações, naquele momento eu achei que era oportuno, estou respondendo, né, os processos, enfim, está correndo ainda, mas não me arrependo em nenhum momento, não me arrependo mesmo, faria tudo de novo, absolutamente igual, e acho que é isso, esse é nosso papel, denunciar, botar o dedo na cara, dizer quem são os usurpadores do dinheiro do Estado, das riquezas da classe trabalhadora, para quem fica, né, a dívida, quem paga agora, que inclusive está pagando com as vidas, que é a classe trabalhadora, em prol do lucro de poucos. E esses cidadãos, assim, esses políticos, esses parlamentares que fazem esse desserviço, que dizem nos representar, mas quando vão lá fazem essa baixaria, jogam esse jogo sujo. É bem importante denunciar tudo isso. Obrigado, querida. Eu vou pedir licença aqui a Natália Russo e a Vânia, para colocar a Natália do MTST na roda, porque ela vai ter que se despedir da gente, porque ela, quando assumiu o compromisso comigo, ela falou que tinha um outro compromisso às 19 horas, né? Eu só, antes de colocar aqui alguns comentários importantes. Primeiro, parabéns a Vânia pela camisa, as pessoas estão parabenizando aí pela camisa, né? E algumas pessoas aqui dizendo aqui, postando aqui o seguinte, que Boulos não vai falar hoje, ele está ali passando ali atrás, ele não vai falar hoje. Hoje não. 4 meses ali atrás, o pessoal está... É ele mesmo que está passando ali atrás, eu imaginei que era ele, mas eu falei, deixa eu ver se é mesmo. É ele mesmo. Então, Natália, eu notei, foi aquilo que o rapaz falou. Eu queria agradecer aos outros, a quem está compartilhando, as pessoas que estão participando, e com você a última palavra, mas eu queria que você, nesse último, além de se despedir, falasse um pouco da realidade de que hoje passa o movimento sem teto, o que é que a gente pode contribuir com a luta e a dificuldade que vocês estão enfrentando. Todo mundo sabe que o coronavírus chegando ao pessoal de periferia, a essa comunidade mais carente, os perigos da morte ser cada vez maior aqui no Brasil. Então, além da despedida, eu queria muito que você falasse sobre a situação que vocês estão vivendo concretamente. Ô, Lobão,
Ai, desculpa, Natália. Se me permite, eu queria falar um negócio antes da Natália falar, que eu queria jogar uma bola para ela rapidinho. Pode ser? Pode ser. Não, então, é porque a Natália falou sobre a questão do bujão de gás, né, nas periferias. E a gente aqui na Petrobras, né, nós petroleiros, estamos fazendo uma campanha, fizemos uma carta aberta à sociedade e encaminhamos uma carta ofício para a direção da Petrobras, porque, na nossa opinião, o papel da Petrobras, enquanto uma empresa estatal, a maior empresa do país, é de subsidiar o bujão de gás para toda a população. É algo completamente possível, porque os nossos custos, né, são custos baixos, né, a gente tem uma logística nacional, a gente tem uma capacidade de produção nacional, e a Petrobras tem que seguir sendo uma empresa estatal, embora Paulo Guedes, né, e a direção hoje da companhia querem privatizar, tem que seguir sendo uma estatal para que a gente possa, inclusive, fazer esse tipo de cobrança. Então, queria trocar isso, assim, acho que é fundamental todo esse movimento, essa solidariedade que o MTST está organizando, e é fundamental a gente ter esse olhar para as necessidades do povo da periferia. É isso aí. Obrigado, Natália. Agora vamos lá, Natália. Fique à vontade aí para comentar tudo isso e fazer a sua despedida. Tá bom. Não, obrigado, meninas, por me permitir passar aqui na frente. E, não, sem dúvida, Natália, a gente, enfim, estamos junto com os petroleiros, acompanhamos todo o processo de greve que foi e toda a campanha maravilhosa que o sindicato fez e os petroleiros fizeram, e acho que o caminho é esse, é lutar para que a Petrobras seja patrimônio do Brasil, dos brasileiros, porque nós estamos vendo com a crise agora o quão é importante, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o preço do botijão de gás aumentou, está chegando a custar 100, 120 reais, né? Agora com esse processo de crise, e as pessoas estão estocando o botijão de gás, então não tem, em muitos lugares da periferia não tem botijão de gás, né? E as pessoas estão, às vezes até tá com comida e está sem condições de fazer a comida porque não tem botijão. Mas eu queria pontuar algumas coisinhas antes de ir embora, sobre isso que o Davi colocou e sobre algumas outras coisas. Primeiro, dizer que, assim, a gente tem no MTST um número enorme de mulheres, né? E eu queria colocar alguns elementos que eu acho importante para a gente poder pensar. Estão saindo inúmeros estudos sobre o impacto dessa crise do coronavírus na vida das mulheres, né? Eu acho que, de modo geral, impacta muitas mulheres, se não todas, porque aquelas que estão tendo que trabalhar em casa, né, o tal home office, não sei se vocês, meninas, estão nessa situação, mas os relatos de amigas minhas, e até eu mesma, que estou trabalhando 24 horas em casa, é isso, que a gente trabalha 24 horas em casa, né? Então, se os dados que saíram mais recentes mostravam que a média geral de trabalho doméstico com as mulheres era de 20 horas, 20 e pouquinhas horas, e os homens 10 horas, imagina agora, né? Então, eu não sei vocês, mas... Então, acho que esse é um impacto importante na vida das mulheres. A gente está trabalhando em triplo, em quádruplo, porque trabalho em casa aumenta, quem está em casa aumenta, enfim, a alimentação, aumenta a roupa que lava, tem que aumentar o grau de higienização, então isso tem um impacto grande. Segundo, que a gente fala, fica em casa, mas para as mulheres nem sempre a casa é um lugar seguro, né? E isso é sempre bom lembrar, inclusive esse foi um impacto, está sendo em vários países da Europa, não saindo dados agora, mas foi um impacto muito forte na China, né, do aumento da violência doméstica. Então, se já era algo muito preocupante no Brasil para as mulheres, imaginem aquelas mulheres que estão agora tendo que passar 24 horas com o seu próprio agressor e isolada, porque as ruas estão vazias, né, e as pessoas estão com medo, né, então, com menos possibilidade de sobreviverem a uma agressão, o feminicídio tende a aumentar, além da violência na rua. Né, não sei se algumas de vocês saíram na rua esses dias, né, eu tive que sair em alguns momentos para fazer comprar coisa para os meus pais, que estão em casa sozinhos, né, e as ruas estão vazias. Mesmo aqui onde eu moro, no Campo Limpo, depois que o comércio fechou, as ruas estão
praticamente vazias, só circulando pessoas mesmo que estão indo e voltando do trabalho. E não tem segurança alguma. Então, nas ruas, mais ainda, a violência tende a aumentar com as mulheres. Então, acho que esse é um ponto que, para nós do MTST, que trabalhamos nas periferias e fazemos um trabalho com mulheres, esse é um ponto muito importante, né? Além do que tem uma outra questão, que é o fato do desemprego, né? Porque conforme vai aumentando o desemprego entre os homens, né, esse também tem sido um elemento nos dados de aumento da violência, né? Os homens desempregados, um país machista que a gente vive, acabam agindo com mais violência contra suas companheiras, né? Na sua família, contra suas filhas. Então, acho que o trabalho que as companheiras, as mulheres também estão no foco de maior risco, porque são as que estão no mercado de trabalho mais precário, então são as diaristas que estão mais arriscadas a pegar o vírus, né? As empregadas domésticas, as trabalhadoras informais que utilizam o transporte, e também são a maioria no serviço público, né? Em especial no serviço de saúde. Então, é muito importante também que a gente tenha um olhar especial nas ações de solidariedade com as mulheres, que a gente possa também respirar, suspirar um pouco. Isso vai passar, né? Eu queria muito falar assim sobre isso. Essa crise vai passar. A gente precisa sair melhor dessa crise. A gente precisa sair mais solidário dessa crise, né? E a gente precisa sair mais parceiras dessa crise, né? Então, tá sempre conversando com as companheiras, ajudando como pode com as crianças, né? Eu tô com 2 em casa desde que começou tudo isso, e é muito difícil ser professora, ser mãe, ser, enfim, militante. A gente tem que fazer live, que agora também entra como tarefa. Então, eu acho que eu queria trazer um pouco essa abordagem também. Eu acho que é muito importante. Dentre os vulneráveis, nós temos pessoas ainda mais vulneráveis. É importante que a gente também pense em ações, né? As mulheres grávidas, por exemplo, né, que estão passando por essa pandemia, grávidas, talvez prestes a nascer, filhos. O vírus, ele é uma pandemia, mas o Brasil não deixou de ter outras doenças, então os hospitais vão superlotar, com certeza. É fundamental que tenha medidas estatizantes de leitos em hospitais particulares, que nós sabemos que existem leitos de ouro nesse país, que só quem tem muito dinheiro consegue deitar em cima, e nós precisamos socializar esses leitos para que deem conta da demanda que está por vir. Então, eu queria encerrar dizendo que agradeço muito o espaço. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é uma arrecadação na vaquinha que a gente está fazendo, uma arrecadação financeira de um fundo de solidariedade. A gente pretende, com essa vaquinha, ajudar mulheres em situação grávidas, pessoas em situação de rua. Aliás, nós fizemos uma parceria com o padre Júlio Lancelotti, já fizemos uma doação, vamos fazer mais uma, né, para atender os moradores em situação de rua no centro de São Paulo. Enfim, é a forma que nós temos agora, porque nós vamos poder me protestar na rua, mas nós temos que nos cuidar para quando tudo isso passar, a gente ir firme, forte para as ruas, defender nossos direitos, defender a democracia, pedir o fora Bolsonaro, porque esse governo não tem mais capacidade de governar esse país, está colocando isso em prova, né, e retomar os rumos desse país para um caminho mais democrático, para um caminho onde a vida valha mais que o lucro, né, e que a gente possa viver, trabalhar, mas também sonhar e ser feliz. Então, agradeço aqui pelo espaço. Infelizmente, não vou poder ouvir todas vocês, desculpa me alongar um pouco, mas vou ter que me desconectar para que possa fazer, enfim, meu outro compromisso agora. Agradeço demais, espero que tenha sido produtivo e que vocês... Depois eu vou ver lá, no final, as últimas intervenções aqui. Natália, eu queria agradecer bastante a sua participação, o Sinazef fica muito orgulhoso, não é a primeira vez que você está ao nosso lado, e dizer que a gente está disposto a fazer uma boa parceria nesse trabalho de solidariedade, né, que acho que é muito necessário. Então, essa campanha de vaquinha que vocês estão fazendo, faz carta para as entidades, que a gente pode contribuir nesse processo, e acho que a gente pode somar a esse valoroso trabalho que você faz. Muito obrigado, e a sua presença aqui foi sempre uma honra para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Davi. A honra é minha. Obrigada, Vânia, Natália. Caiu, né? Obrigada, São Natália. mulheres como vocês que nos inspiram.
Dá um abraço para todos. Tchau. Sim, Natália. Fala que nós mandamos aqui no Sinta UFSCar um abraço para ele. Ele esteve aqui na UFSCar, foi muito bem recebido aqui, fez um sucesso danado. Tá? Ah, que bom. Pode deixar que eu falo sim. Pode deixar. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Natália Russo, eu queria botar você na roda agora com uma coisa específica sua que você tem que falar para a gente. Que foi essa greve dos petroleiros no início do ano, né? Não, foi no ano passado, né? Foi esse ano. Foi esse ano, foi no início do ano. Foi no início do ano. É porque essa pandemia está matando a gente. Então, tá. como é que vocês saíram delas? Qual é a questão central que moveu vocês? E qual é a relação dessa luta que vocês estão travando e o governo Bolsonaro? Sim. A Rúbia caiu mesmo, Lobão? A gente está tentando trazer ela de volta, mas ela caiu. Está tentando ver. Tá bom, que pena. Então, ela vai voltar, a nossa greve aconteceu do dia 1, né, até o dia 20 de fevereiro. Foi uma greve que a grande pauta dela, né, foram os descumprimentos de acordo coletivo, né? E aí o que mais moveu mesmo foi a luta contra as demissões de 496 trabalhadores de uma unidade chamada Fafem Araucária, que fica no Paraná, né, na cidade de Araucária. Essa unidade, ela produz fertilizantes, né? É uma unidade da dos acordos deles junto com os petroleiros e tinha toda uma relação histórica, né, com a nossa categoria petroleira. E a empresa tinha descumprido o acordo porque fez essa série de demissões sem respeitar as cláusulas que exigiam que negociasse com o sindicato em caso de demissão coletiva. A gente fez a greve foi muito importante, conseguiu romper o cerco da mídia, conseguiu mostrar de novo a importância da Petrobras, reacendeu o orgulho e a autoestima, né, dos petroleiros que já há algum tempo estavam sem fazer greve. Então, teve vários aspectos muito importantes. Do ponto de vista da vitória concreta, infelizmente, foi uma greve muito dura. E o que a gente conseguiu teve vários despachos contra a nossa greve, né, por parte do TST, uma criminalização muito forte, ameaça de demissão, de punição, vários trabalhadores já tinham recebido punições por conta da greve, foi decretada a ilegalidade da nossa greve, então houve um cerco à nossa greve muito forte, judiciário, mídia, governo, todos contra a nossa categoria. E, no final, acabou que a gente fechou um acordo dentro do TST. O TST, a gente ficou sob a batuta do Ives Gandra, que a gente sabe que é um cara conhecido por ter apoiado fortemente a reforma trabalhista, por ser um apoiador do Bolsonaro, inclusive tem denúncias de que a irmã dele tem cargo no governo, e ele ficou com o nosso processo, né? O acordo que foi estabelecido foi que não teria punições e que seria negociado uma forma melhor para as demissões da Araucária. Esse acordo das demissões dos trabalhadores de Araucária passou por assembleia local e os trabalhadores acabaram aceitando. Foi tirado um PDV, né, com um plano de demissão voluntária, que não tem nada de voluntário, na verdade, a fábrica foi fechada e eles foram obrigados a isso, que seria um plano em que eles sairiam com cerca de 400 mil para mais, né? Um piso-teto, uma relação de piso entre 200 e 800 mil, e aí uma média de 400 mil por aí que os trabalhadores receberam. Isso foi o que foi possível de acordo naquele momento da greve, não foi uma vitória concreta, digamos assim, da nossa greve, né? Não dá para dizer que foi uma vitória, mas o fato é que a categoria
por ter lutado, por ter levado até o limite, por ter recuperado esse orgulho, essa autoestima, a nossa avaliação é que a categoria saiu mais forte, mais moralizada. Infelizmente, a Petrobras agora está se aproveitando desse momento de pandemia e está descumprindo o acordo no TST, já demitiu 8 trabalhadores por perseguição política, porque fizeram parte da greve, está punindo uma série de trabalhadores também, com advertência, com suspensão, todos que fizeram parte da greve, e está se aproveitando desse momento de pandemia que é mais difícil, né, a gente conseguir mobilizar os trabalhadores nesse momento, até porque nós somos uma atividade essencial, enfim, tem que ter o abastecimento das ambulâncias, dos hospitais, dos serviços médicos em geral, o alimento para a população, enfim, todas essas atividades que são essenciais, e há uma grande preocupação da categoria de uma greve, né, uma reação à altura nesse momento. Então, a Petrobras está sendo oportunista, covarde, canalha, todos os adjetivos que eles merecem nesse momento, mas com certeza isso não vai ficar sem resposta. A gente já conseguiu reverter na justiça 4 demissões, 2 demissões de 2 colegas da plataforma P55, que não são base da nossa federação, são base da outra federação, foi o Sindipetro Espírito Santo e o Sindipetro Norte Fluminense, que entraram com a ação, e já foi revertida essas demissões na justiça. E a gente vai lutar, é claro, todos esses trabalhadores estão sendo amparados pelo sindicato, vamos lutar para reverter isso. Caso não reverta na justiça, com certeza vai ter volta aí com uma grande greve petroleira de resposta a esse absurdo, essa perseguição que a direção da Petrobras a serviço do Bolsonaro está fazendo. Obrigado, querida. A gente está tentando fazer contato com Rúbia para ver se ela consegue entrar nesses minutos finais. Nós estamos fechando a nossa live. E eu queria passar para a Vânia. Vânia, assim que começou o processo da quarentena, Andes Fazub Sinasef lançou um manifesto ao povo brasileiro, né, fez uma manifestação em Brasília na construção de uma greve. Né? Nós estávamos alinhados na busca da mobilização dos trabalhadores. Como é que isso está acontecendo agora? Quais são os passos que vocês estão construindo nesse momento? E o que é que a categoria, o que é que o pessoal da base da Fazub pode esperar nesse momento? Lobão, a Fazubra, né, já dentro do movimento do serviço público, já vem há um tempo tentando construir uma forte mobilização contra as políticas nefastas do governo que está colocada aí. Nós estamos hoje em tempo de pandemia, mas as políticas contra os trabalhadores e contra todos os direitos dos trabalhadores começou no primeiro dia do governo Bolsonaro. E nós que estamos aí no serviço público, estamos na linha de frente desses ataques, né? Teve a reforma trabalhista ainda no governo Temer, mas logo que o Bolsonaro começou a questão da reforma da Previdência, que o governo acabou passando sem grandes problemas, né? Feito um grande acordo dentro do Congresso, onde foi comprado votos e tudo mais, que nós sabemos. Mas logo depois do final da reforma da Previdência, o ataque veio frontalmente para cima dos trabalhadores do serviço público, através da proposta de reforma administrativa, inclusive com as 2 PECs emergenciais que estão tramitando, que agora pararam por conta da pandemia, mas que estava tramitando dentro do Congresso, que permitia, inclusive, a redução de 25% do salário dos trabalhadores com redução de carga horária. Diante de todos esses ataques, e nós das universidades estamos sendo atacados, inclusive, por esse ministro da Educação, que a gente não pode dizer que é um ministro, né, que desde o primeiro dia que entrou, que ele é um inimigo da educação, desde que o primeiro dia que ele entrou neste governo, ele tem feito ataques sistemáticos à educação, à pesquisa, a toda instituição, né, inclusive de forma de desmoralizar as instituições de ensino. O Sinasef sabe, porque sempre foi parceiro nosso, o Andes, nessas lutas contra os ataques desse ministro. Então, já diante de todos esses ataques, a Fazubra, né, o Sinasef e o Andes têm se mobilizado na busca de um grande movimento de resistência dentro do serviço público.
Isso culminou, numa indicativo de uma greve, por tempo indeterminado, sem data, mas para ser construída, onde a gente fez aquele manifesto, soltamos o manifesto em defesa da educação, em defesa das instituições públicas de ensino, e através desse manifesto tentando trazer conosco, para dentro dessa luta, as outras categorias do ensino, porque tudo que a gente vem sofrendo, todos os ataques à educação, ele não é só da educação pública federal, os ataques vêm de uma forma geral, os governadores, os municípios, é um ataque constante aos trabalhadores, aos professores, basta a gente ver no estado de São Paulo, eu sou aqui de São Paulo, ver que o Dória passou a reforma da Previdência muito mais profunda até que a própria reforma que foi aprovada dentro do Congresso para os trabalhadores de uma forma geral, o estado de São Paulo aprofundou ainda os ataques aos professores e tudo mais. Então, foi diante de todos esses ataques que esse movimento se deu, e nós da educação, estamos tentando trazer para esse movimento o restante do serviço público, porque o ataque não é só no setor da educação, e também tentando trazer as demais entidades aí da educação municipal e estadual, as demais esferas da educação, Aí nós lançamos um manifesto, e o que nós estamos trabalhando? Nós sabemos que a gente teve que dar uma recuada na questão da greve por conta da pandemia. O nosso movimento, e a gente não estava acostumado com isso, sempre foi um movimento de rua, onde a gente leva os trabalhadores para a rua, onde a gente vai disputar nossas políticas na rua, e hoje a gente está tendo que fazer isso, e estamos nos reinventando, e esse espaço aqui é uma prova disso. A gente está fazendo isso virtualmente, estamos fazendo muito bem, estamos disputando aí a consciência dos trabalhadores para tentar continuar mobilizando, porque essa pandemia, como disse a companheira, vai passar. Eu tenho uma expectativa, uma esperança muito grande que a gente saia fortalecido de tudo isso, fortalecido no sentido de sair mais lutadores e com mais unidos, a classe trabalhadora sair mais unida e ver realmente quem está do lado dela, e aí conseguir construir um grande movimento de derrota de todo esse projeto que está colocado. É bom a gente lembrar que antes da pandemia, a gente já tinha uma crise econômica no país muito forte, não é o coronavírus, e o Bolsonaro vai usar isso, mas não é o coronavírus que provocou, ele vai aprofundar a crise, mas não foi ele que provocou a crise no nosso país, nós já tínhamos um índice de desemprego alarmante, nós tínhamos pessoas em situação de miséria que crescia dia a dia. Então, a pandemia só veio para agravar isso. E nós temos que sair dessa pandemia com os trabalhadores fortalecidos para a gente destruir esse projeto econômico. Nós temos que lembrar, hoje a gente vê o Maia falando, hoje a gente vê o Dória falando sobre o isolamento social e defendendo o isolamento social e contra o Bolsonaro. Parece até que eles são nossos amigos, mas a gente não pode se esquecer que quando isso passar, que quando eles conseguirem que a pandemia passar, eles vão continuar nos atacando, porque o que eles querem é destruir os trabalhadores, tirar todos os nossos direitos para poder ter cada vez mais lucro. Hoje, eles estão dando um passo para trás, dizendo que é preciso manter a vida do trabalhador, porque eles sabem que precisa desse trabalhador para gerar o seu lucro no futuro. Mas que, com certeza, quando isso passar, eles vão tirar dessa pandemia, que tem que tirar mais ainda o sangue dos trabalhadores para poder aumentar o lucro. Então, é muito importante a gente ter os trabalhadores mobilizados para que a gente possa reverter essa situação. E eu já quero aqui me despedir, já colocando que para a gente é importante as nossas campanhas, e a gente sempre disse que a PEC, a PEC 95, que a gente chamava de PEC do fim do mundo, quando a gente dizia que ia destruir a educação, a pesquisa no país e a saúde, a gente estava correto, e ela está se mostrando hoje. Nós temos menos investimentos em pesquisa, portanto, nós temos menos laboratórios trabalhando. Nós temos, hoje, o governo teve que recuar, injetar mais dinheiro na saúde. Então, é tarefa principal nossa derrotar essa PEC, mas não é só conseguir um desafogo, é realmente derrotá-la e tirar essa PEC, reverter essa PEC, taxar as grandes fortunas e os lucros das grandes empresas, os lucros dos bancos, para que eles paguem a dívida dessa pandemia. E, mais do que isso, derrotar, fortalecer o movimento do Fora Bolsonaro. O Bolsonaro é um governo genocida, é um governo que quer matar os trabalhadores, ele não quer agora só tirar os direitos, ele quer matar a classe trabalhadora, e a gente tem que ir para a rua com o Fora Bolsonaro, fortalecer esse movimento e derrotar essa política.
Então, é tarefa nossa, né? E nós da educação estamos aí mobilizando todos os trabalhadores da educação e tentando trazer o resto do serviço público junto com a gente, para que a gente tenha sucesso nisso. Eu agradeço a participação e estamos juntos. Vamos lá, obrigado. A Rúbia está tentando entrar, mas infelizmente ela colocou aqui que houve uma queda lá da energia e da internet dela. Mas vamos lá, para os minutos finais, as considerações finais de vocês duas. Então, aí fique livre para fazer a saudação final e, né, dar o boa noite aí para todos e todas que assistiram. Eu queria agradecer a todos, né, foi fantástico estar aqui com vocês. Foi muito bom e aprendi bastante. Vamos lá, né? Já estou aqui já no disparo. É o seguinte, eu acho que a nossa campanha pela vida, né, nós estamos fazendo a campanha que é preciso parar pela vida, então nós temos que conscientizar todos os trabalhadores que o Bolsonaro mente quando ele diz que não precisa ficar em casa, que se a gente não ficar em casa, nós vamos morrer, nossos queridos vão morrer, toda a família vai ter alguém que não vai sobreviver a essa pandemia, então é preciso parar pela vida, é preciso cobrar do governo que quem tem que pagar a conta para que os trabalhadores fiquem em casa é o governo. Foi muito bom isso que passou no Senado da renda básica, mas é preciso mais do que isso, é preciso investir nos pequenos, nos trabalhadores informais, para que eles não quebrem, para que eles possam conseguir sobreviver a essa pandemia, e é preciso que a gente fortaleça esse movimento, e hoje eu chamo todo mundo a participar do panelaço que vai ter às 8h30, o governo com certeza vai fazer um pronunciamento contando mais mentiras, como ele faz com fake news e tudo mais, e é nosso trabalho de cada trabalhador e de cada sindicalista, de cada do movimento, mostrar o quanto esse governo mente e dizer para o trabalhador, fique em casa, pela sua vida, fique em casa, vamos parar pela vida. Obrigada aí pela participação, Lobão, agradeço aí, Natália, né, a Rúbia que caiu, mas depois ela veio aí no final, e a Natália que também teve que sair. Muito obrigada aí pela participação. Então, Natália Russo, liga o seu microfone e as suas considerações finais. Então, gente, agradeço também o espaço, agradeço aí, Lobão, mando aí um abraço aí para as minhas colegas de live, Natália, Vânia, Rúbia. Acho que é muito importante a gente ter claro quem está do nosso lado nessa batalha pela vida, né? E aí os sindicatos, eles têm que ser esse ponto de apoio, buscar participar de campanhas de solidariedade, buscar fortalecer essas campanhas que agora a gente tem que aprender a fazê-las de forma diferente, né? Através de lives, dos protestos nas janelas, mas que de alguma forma isso tem tido sim alguma repercussão, e a gente cobrar, porque vai ser necessário medidas, e vamos tentar pensar nessa possibilidade de que esse momento seja um momento também de reflexão para a gente pensar um programa mais estratégico em que reveja a questão da desigualdade no nosso país. Então, isso eu acho que é importante. Então, medidas como a suspensão da dívida externa, do pagamento da dívida externa e auditoria dessa dívida, estabilidade no emprego, medidas como a questão da não taxação aí dos grandes, da taxação das grandes fortunas, medidas como essas são fundamentais não só para esse momento de pandemia, que eu acho que acende um alerta para essas questões, mas também para a gente pensar que modelo de sociedade que a gente tem. Um modelo que está buscando salvar as vidas, garantir a saúde dos trabalhadores, a saúde mental, inclusive vários trabalhadores que vêm adoecendo no seu processo de trabalho, medidas como a questão do trabalho doméstico, que também precisa ser repensado. Hoje existe uma crise em relação a isso, porque os grandes, né, a classe média, os ricos, descobriram que tem que fazer tarefa de casa, e como fica mais de 6 milhões de empregadas domésticas nesse país, como ficam as pessoas que têm casas precárias, como fica toda essa questão das pessoas mais pobres e das pessoas mais vulneráveis. E também demonstra
as contradições desses vínculos precários, né, do processo dos problemas do processo de terceirização, dos problemas dos vínculos precários de trabalho. Então, eu acho que esse momento da pandemia, e buscando ser otimista também, né, como as colegas que me antecederam, pode ser esse momento para a gente reacender a união e a solidariedade dos trabalhadores e da gente repensar e lutar para que o trabalhador seja respeitado nesse país e no mundo. Tem medidas já sendo aplicadas, como estatização de grandes hospitais, garantia de renda básica para trabalhadores em vários locais do mundo que era impensável ter coisas assim, né? Então, vamos discutir a necessidade de ter um modelo de sociedade que coloque a vida e o trabalhador, que constrói essa riqueza, como já foi demonstrado, inclusive por essa crise, em primeiro lugar. É isso. Obrigada aí, Lobão. Obrigada a todos os colegas aí que me antecederam. 8h30 a gente está lá na nossa janela protestando. Isso. Beleza. Então, hoje todo mundo 8h30. Só para avisar os companheiros, essa live será diária. Amanhã vai ser um tema sobre a ditadura, né, os seus 56 anos. Vai estar aqui presente o Valério Arcari, companheiro Milton Pinheiro, da Universidade da UNEB, né, ele que foi organizador do livro Ditadura, que reza a tradição lá da Boitempo, né, e vai estar também a nossa companheira do Sinasef, Lenira, diretora do Sinasef, que vai representar a gente nessa mesa, e o companheiro Michel Torres. Então, são 4 pessoas para discutir amanhã o Estado, o que é o Estado mínimo. Então, eu queria agradecer a todos, a todas que nos assistiram, que compartilharam aqui. Terminamos só nós 3. Foi um aprendizado muito forte para mim. Bom compartilhar a tela com vocês. Aprendi bastante. E agora só tchau a todas. E vamos embora construir a luta dos trabalhadores. Tchau, Rônia. 20h30, aonde é o local? Janela. 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 Abraço a todos e a todas. Abraço, tchau. Meu.